amores, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo do meu canal e hoje eu vou trazer pra vocês um vídeo que eu tava muito ansiosa pra gravar. Hoje eu vou dar dicas pra vocês aprenderem a falar inglês sozinhos. Eu tô com o microfone aqui do meu lado, porque como vocês sabem, eu tô em uma casa com 2 professores e durante essa quarentena eles estão dando aula a todo vapor. Então por isso que o microfone vai estar aqui durante todo o vídeo e eu já peço desculpa se isso te incomodar. E se o microfone começar a falhar, me perdoa. Em 2010 eu fiz a minha primeira viagem pra Disney e eu percebi o quanto eu precisava aprender a falar inglês, porque eu fui sem saber uma palavra sequer. Uma palavra não, eu sabia como era obrigada, que é thank you, e eu sabia como era tchau, que é bye, e eu sabia como era licença, que é excuse me. Mas, durante o meu colégio, eu tive uma professora de inglês, professores são essenciais na nossa vida, e ela teve a paciência de me ensinar o verbo to be inteirinho, e aí começou a minha paixão pela língua. E aí eu falei assim, eu preciso expandir a minha linguagem no inglês, meu aprendizado, minha sabedoria, e aí eu comecei a ir atrás de estudar a língua sozinha. Então, basicamente, eu aprendi a falar inglês com músicas, filmes e séries e youtubers americanos. O que é uma loucura, porque é até meio difícil de as pessoas acreditarem que isso rolou mesmo, mas rolou. E eu vou contar pra vocês como eu fiz, então já anotem todas as diquinhas que eu vou dar, porque você também pode aprender essa língua sozinha. Quando High School Musical lançou, as músicas eram todas em inglês. E eu queria cantar aquelas músicas da forma que eu achava certa. Só que eu nunca tava certa, porque o meu inglês era péssimo. Então eu recebi muita zoação das pessoas que estavam comigo, aquele bullying tremendo, porque eu não falava nada certo. Até a palavra teacher, que é professor, eu falava errado. Eu falava acho que teacher, só pra vocês terem noção. Então as pessoas zoavam muito a minha cara. E aí eu falei assim, bem, vamos lá, né? E aí o que eu comecei a fazer com High School Musical? Meu pai me deu uma revistinha que vinha a letra em inglês de todas as músicas. Isso foi na época do primeiro filme, que eu não lembro muito bem o ano que lançou. E eu não lembro a minha idade também, mas eu era pequena. Eu vou colocar aqui em que ano lançou High School Musical pra gente ter uma noção de quando eu comecei a entrar na língua inglesa de cabeça. Meu pai me deu aquela revistinha que tinha só a música em inglês e eu coloquei no Google Tradutor e comecei a ver como falava a palavra certa e como escrevia e tudo mais. E aí eu comecei a falar assim, e se eu fizer isso com todas as músicas que eu gosto? Eu sempre gostei muito de Taylor Swift. Ela também foi uma das minhas primeiras professoras de inglês. Assim como a J.K. Rowling, que é a escritora de Harry Potter, e a Disney inteira. E aí, o que eu comecei a fazer? Eu comecei a só escutar música em inglês. Apenas música em inglês. E você deve estar pensando, poxa, mas eu gosto de outras coisas. Não tem problema. Escuta música em inglês quando você estiver sozinho, quando você estiver no seu tempo, quando você estiver tomando seu banho, você escuta aquela música em inglês quando você está tomando banho e na sua cabeça você vai tentando traduzir e tudo mais, porque eu fazia isso e eu faço isso até hoje. E ajudou bastante. Tanto que hoje eu sou fluente em inglês, trabalhei na Disney onde eu falava inglês 100% do meu tempo. Então, isso ajudou bastante. Então já anota aí, escutar música em inglês, ir atrás da tradução das músicas e tentar traduzir a música na minha cabeça. Se na primeira vez você não conseguir traduzir a música completamente certinha, não tem problema, não desista, não abaixa a cabeça e vai atrás, porque você vai conseguir, eu tenho certeza. Sou muito fã do Harry Potter, tanto que o meu cachorro se chama Potter, só pra vocês terem noção. E o Harry Potter é um filme meio difícil de você entender quando você é criança. Eu também comecei a assistir e ler Harry Potter quando eu era criança. E quando eu comecei com essa loucura do inglês, eu peguei um caderninho, assistia Harry Potter em inglês e anotava tudo que eles falavam. Todas as palavras novas que eu escutava, eu anotava do meu jeito. E eu ia atrás da tradução e eu ficava repetindo pra mim mesma essa palavra no espelho. É uma coisa que ajuda bastante. Escreva um texto em inglês pra você, pode ser de um filme, de uma série, tanto faz. Escreve seu texto, vá pro seu espelho e treine a pronúncia. É uma coisa que ajuda bastante, inclusive em outras palavras. O inglês tem umas palavras meio parecidas para várias situações. Então, vai te ajudar bastante nisso, porque você vai acabar puxando uma palavra para outra e vai dar tudo certo. Só tem que tomar cuidado, porque às vezes tem uma pronúncia tipo beach and beach, que tipo uma vocês já sabem o que, e a outra é praia. Uma é palavrão e a outra é praia. Então você tem que tomar cuidado com essas palavrinhas que podem enganar o seu cérebro. Mas
treinem isso. Escrevam seus textos em inglês, suas legendas do Instagram em inglês e não vá atrás da tradução. Escreva você mesmo, que você vai arrasar, eu tenho certeza. Duas séries que me ajudaram muito na minha fluência em inglês foram Friends e Glee. Por quê? O inglês deles é bem fácil e bem engraçado e eles usam bastante gírias. Então eu ia atrás de procurar essas palavras, eu assistia legendado e às vezes eu assistia sem legenda, o que é muito legal. Você vai perceber que com o pouco tempo que você vai assistindo com a legenda e depois você assiste um pouco sem legenda, você vai conseguir entender as coisas. Porque a legenda ajuda bastante a você saber o que cada palavra significa. Então, isso que eu ia treinando. E Glee era ainda mais fácil, porque eles usavam músicas famosas, remixavam músicas. Então, tinha aquele meu interesse doido pela série, mas minha paixão pela música. Então, ajudava bastante, porque eu via legendado, depois eu via sem legenda, depois eu traduzia as músicas, depois eu baixava as músicas no meu celular pra escutar as músicas. E é uma diquinha pra vocês fazerem também. Assistam alguma série com música ou sem música, ou uma série estadunidense, canadense, de algum país que fale inglês, pra vocês terem um pouquinho de noção do que são as gírias e como você conversa lá e a diferença das palavras também, pra você não se confundir, como eu falei um pouquinho ali atrás, de umas palavras que são palavrão e outras palavras que não são, mas que elas têm quase a mesma pronúncia. Uma coisa muito importante no inglês é a conversação. Se você não tem uma pessoa pra conversar, não tem problema. Converse com você mesma. Eu mesma faço isso todo dia e vocês devem estar pensando, meu Deus, que menina maluca. Mas não, gente, isso ajuda bastante. E quando você tá tomando banho, finge uma discussão em inglês. Discuta com uma pessoa invisível. Isso ajuda muito. Eu fiz isso durante todo o meu processo seletivo com a Disney. Eu entrava no chuveiro e eu falava, agora eu vou fingir minha entrevista. Então eu tava lá lavando meu cabelo e eu tava falando com a parede, tipo, hi, my name is Bianca. E aí, fluía. E é muito legal isso. Você finge uma briga em inglês, você finge uma conversa, você finge que tá com, sei lá, finge que você tá conversando com alguém em inglês. Mas se você tiver uma pessoa que curta fazer essa conversação com você, então sente e conversa, porque na minha vida foi essencial. Eu tenho uma prima que ela é fluente em inglês. Ela foi pro Canadá já, passou um ano lá, e quando ela voltou, a gente só se falava em inglês, o que me ajudava bastante. Ela me ensinou várias palavras diferentes, várias traduções diferentes. Então a gente sentava e falava assim, hoje a gente só vai falar inglês. E era isso que eu fazia. Sempre que eu ia dormir na casa dela, a gente só conversava em inglês. Só assistia filme em inglês sem legenda e só conversava em inglês. Isso me ajudou muito, vocês não têm ideia. Eu também tinha algumas outras amigas que a gente conversava em inglês pelos SMS, que na época que eu aprendi a falar inglês era tudo SMS ainda. Não faz tanto tempo, mas era nessa época da SMS. E aí a gente conversava bastante em inglês. Se você não tem isso, tem aplicativos que vocês podem conversar com alguém, com um professor, para treinar a conversação mesmo. Então agora eu vou dar um overview de todas as dicas e de como eu aprendi a falar inglês aqui para vocês. Então a primeira dica que eu dei para vocês é ouvir músicas, traduzir as músicas, ver a tradução na internet, usar o Google Tradutor para algumas palavras que vocês não sabem da música e escrever essa música em algum lugar, pra você ter uma noção do que cada coisa significa. Tem um site muito bom que eu vou deixar aqui na minha... como fala? Na minha descrição, com um site que tem a tradução da música e a música em inglês, o que vai te ajudar bastante também, porque você vai conseguir cantar a... Tudo bom, doeu meu braço aqui. Você vai conseguir cantar a música de uma maneira certa e você vai conseguir usar isso numa conversação no seu futuro. Então te ajuda bastante. A outra dica é, estude sozinha. Se você não tem ninguém pra fazer essa conversação, não tem problema. Se olhe no espelho, converse com você mesmo. Enquanto você tá tomando banho, finge aquela discussão que eu falei pra vocês. Vocês podem me achar louca, gente, mas isso ajuda muito. E me ajudou principalmente nas minhas entrevistas de emprego pra Disney. E que mais? Enquanto você tá cozinhando, finge que é um tutorial pra internet e vai falando aquela receita em inglês. E se você errar, não tem problema, não desista. Porque inglês não é uma língua tão difícil, mas ela é difícil por conta das pronúncias que, tipo, palavras têm uma pronúncia igual, mas têm significados diferentes. Então, se você errar, não tem problema. Respira fundo e vai firme, não desista. Outra coisinha bacana também é traduza suas músicas e seus filmes, principalmente os filmes e as séries. Assista uma série totalmente em inglês, sem a legenda. Vai treinando seu cérebro para entender aquela palavra automaticamente. Antigamente eu não conseguia fazer isso, mas hoje em dia, quando eu coloco uma música pra escutar, que é em inglês, principalmente as músicas da Taylor Swift, eu vou traduzindo ela automaticamente na minha cabeça. É muito gostoso e é muito bom. Agora um conselho
de coração que eu vou dar pra vocês. Não desista, vai firme, vai fundo, vocês vão conseguir. Eu sei que é muito difícil aprender uma língua sozinha, mas dessa maneira acaba ficando fácil porque é um jeito gostoso de estudar. Imagine estudar ouvindo música, assistindo seu filme favorito, sua série favorita, é maravilhoso. Foi assim que eu aprendi e é assim que eu vou treinando durante todo o meu dia, durante todo... sempre. É muito gostoso de aprender inglês, vocês não vão se arrepender. Inglês é uma das principais línguas, né? Se não a principal do mundo. E vocês vão ter muitas oportunidades na carreira se vocês tiverem o inglês no currículo. Então, não desista, vá fundo, treine sozinha. Se precisar, chame um professor particular só para treinar uma conversação com você e que vai dar tudo certo. Eu tenho certeza que essas dicas vão te ajudar e se eu te ajudei, deixa aqui no comentário. Ou se você estuda inglês de outra forma e quer compartilhar com a gente, também deixa aqui no comentário. Só não esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no meu canal. Então é isso, meus amores. Foi assim que eu aprendi a falar inglês sozinha. Eu espero que essas dicas te ajudem e te deem mais confiança pra você ir fundo no inglês. Não se esqueça de treinar sozinha, falar sozinha no banho, que é muito bom, principalmente em inglês. E é isso, não se esqueçam de se inscrever, de curtir o vídeo, de me seguir nas redes sociais, que eu sempre aviso com antecedência qual vídeo vai ao ar. E a gente vai se falando, tá bom? Qualquer dúvida no inglês ou qualquer dúvida de qualquer coisa, me chama no direct do Instagram, comenta aqui embaixo, eu vou sempre dar a minha opinião pra vocês, vou sempre ajudar vocês e eu tô sempre aqui, tá bom? Beijão!